agora nós vamos falar a respeito do 8 de janeiro. 2 anos já se passaram, muita gente encarcerada nos calabouços em Brasília, muita gente inocente, a maioria sim, que estava lá no dia 8 de janeiro acompanhando os protestos, né, patrióticos, acabaram caindo numa armadilha, foram detidos. Milhares foram indiciados, muitos ainda continuam presos, e agora nós vamos conversar com a advogada Carolina Siebra, que é da Associação dos Familiares das Vítimas do 8 de janeiro, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Doutora, prazer em tê-la conosco aqui no Tempo e Dinheiro, tudo bem? Tudo bom, Braga. Eu que agradeço o convite de poder falar sobre o que está acontecendo no nosso país. Bom, doutora, quantos continuam presos em Brasília e em outras cidades também? A gente tem em torno de mais de 150 pessoas presas em todo o Brasil, né? Em Brasília tem o maior número de pessoas presas, que são pessoas que não chegaram a ser soltas. Algumas voltaram depois, com argumento do ministro de risco de fuga, por conta que outras pessoas fugiram, coisa que é completamente inconstitucional, mas é o que está acontecendo no Brasil, é o que Bom, temos hoje. e só para relembrar quantas pessoas foram indiciadas, quantas pessoas caíram naquela armadilha montada no dia 8 de janeiro, doutora? Então, juntando dia 8 e dia 9 de janeiro, temos em torno de 2.000 pessoas. Posteriormente, ele começou a chamar outras pessoas. Tem gente que sequer estava lá no dia 8, mas que está respondendo como financiador. E aí ele começou a intimar essas pessoas a prestarem esclarecimento e essas pessoas estão respondendo hoje um processo. Algumas delas ainda não estão denunciadas, então a gente não pode dizer que elas viraram réus, mas tem outras que já sim, que já estão respondendo a um processo. Algumas já foram condenadas, inclusive, a prisões de 10, 15, até 17 anos. Isso totalmente fora daquilo que seria razoável dentro de uma possibilidade de uma condenação como essa, doutora. Agora, o mais interessante, o que chama mais atenção é de que muitos fizeram um acordo com a justiça, né? Conta um pouquinho como é que foi esse acordo e o que aconteceu na sequência, doutora. Então, Braga, as pessoas fizeram esse acordo no intuito de tirar a tornozeleira, poder trabalhar, porque a gente tem que entender que existem pessoas que precisam trabalhar, às vezes no turno da noite, às vezes precisa acordar muito cedo, às vezes o trabalho é longe de casa e a tornozeleira limita muito, né? As pessoas não podem sair no final de semana, tem que estar um determinado horário dentro de casa. E aí essas pessoas optaram por fazer o acordo para tentar minimizar os danos que sofreram. Porém, essas pessoas fizeram um acordo, mas os celulares delas continuaram apreendidos. E aí o ministro pediu para que passassem por perícias. E nessas perícias, se a pessoa tivesse ali na esplanada, independente se tivesse dentro do prédio ou não, ele considera que a pessoa agiu para o crime maior, que é esses que têm a penalidade de até 17 anos. Né? Então, assim, não tem nenhuma prova que a pessoa quebrou nada ou que a pessoa estava querendo uma tentativa de golpe ou etc. Ele vai, anula o acordo e coloca essas pessoas a responderem crimes mais graves. Temos pessoas, inclusive, que já tinham cumprido todo o acordo, pagado a quantia em valor lá em dinheiro que ele pediu, que era em torno de 5 a 10 mil reais, estava longe das reais, fazia curso de democracia e etc. Depois que cumpriu todo o acordo, ele foi e anulou esse acordo e colocou a pessoa para responder por crimes mais graves e pediu para que ela colocasse a tornozeleira de volta. Agora, doutora, falando sobre o direito, recorrer a quem contra essas condenações e de que forma isso pode acontecer? Será que isso realmente vai acontecer ou não? Então, Braga, o que acontece? As pessoas costumam dizer, principalmente a oposição a gente, né? O pessoal da esquerda, costuma dizer assim, se é um processo jurídico, recorre à justiça. Sendo que a gente está em última instância. Essa é a maior gravidade desse processo, porque essas pessoas elas não estão tendo o direito ao duplo grau de jurisdição, que é um direito humano, está previsto nos pactos internacionais em que o Brasil é signatário. Mas
já estão na Corte Suprema, o último grau de jurisdição da nossa justiça brasileira, quando a gente recorre, cai na mão de quem? Do próprio ministro Alexandre de Moraes. E é óbvio que ele não vai aceitar um recurso para reformular aquela decisão que ele tomou anteriormente. Então, a gente tem feito uma série de recursos, recursos que são plenamente cabíveis, e ele vai e não aceita. Inclusive, eu entro com um tipo de recurso e aí ele tem a audácia de dizer que eu não quis entrar com aquele recurso, que eu quis entrar com outro. E, portanto, ele não aceita o meu recurso. É assim, está sendo cansativo, mas a gente não vai desistir, porque é o direito no nosso país, é o futuro das nossas crianças e a gente precisa continuar lutando. Não, tem crianças lá que não veem os pais ou as mães há pelo menos 2 anos, aqueles que deixaram, inclusive, famílias inteiras à mercê da própria sorte, ajuda de amigos, né, para poder continuar se alimentando, inclusive, né, porque muitos estão lá presos, encarcerados e não tiveram, alguns, é certo, né, que estavam lá no âmbito, né, ficaram um pouco mais exaltados, talvez tenham participado, ninguém afirma, até porque as imagens sumiram, né, doutora? Desapareceram Sim, misteriosamente. Agora, sim. senhoras, né? Jovens, trabalhadores que estão lá longe da família. É, Isso. isso é inadmissível, né? Diante da justiça, sendo que a gente sabe que em outras esferas o crime está imperando, doutora. Braga, é como a gente fala, né? É constitucional isso. A pena ela não pode passar da pessoa do apenado, né? E, no entanto, o que a gente tem visto é que crianças têm sofrido a penalidade por conta de um pai ou de uma mãe. Tivemos casos, inclusive, que foi pai e mãe preso. Essas crianças ficaram sob cuidado de outras pessoas, e isso interfere psicologicamente no desenvolvimento dessas crianças. Os pais, muitas vezes, são o único provedor que tem naquela família, que passam por muita dificuldade. Foi até por isso que a gente decidiu criar a associação, exatamente para poder ajudar essas famílias. Hoje a associação ela presta ajuda tanto financeira, através de doações que a gente recebe, como ajuda psicológica para essas pessoas. Inclusive, temos crianças que precisam, às vezes, de uma ajuda pedagógica, porque está sendo prejudicada no colégio e etc. E, através do nosso voluntariado, a gente coloca em contato com essas crianças e estamos tentando minimizar os danos que esse processo está causando. Bom, doutora, eu sei que você está correndo aí atrás das informações, inclusive em nome da própria associação. Duas questões, inclusive, que a gente tem que abordar contigo, te agradeço. Né? Essa questão das provas, né? Das provas materiais, das provas gravadas. O que aconteceu? Simplesmente as filmagens, os vídeos do circuito interno sumiram. Foram parar onde, doutora? Pois é, Braga, é muito esquisito, né? Isso. Inicialmente, o presidente da República colocou sigilo em todas as imagens, o que foi muito estranho, porque num processo comum, quem acusa tem que provar o que está acusando. Mas eles não provaram o que estavam acusando, não individualizaram as condutas, que também é uma premissa do nosso processo penal. E aí, depois que as imagens começaram a vazar, as imagens do G. Dias ali dentro do Palácio do Planalto, decidiram devolver algumas imagens. Mas nessas imagens que foram devolvidas, elas ainda tinham cortes. A gente pode ver claramente que a imagem vai até um certo horário, corta e depois volta num horário posterior. As câmeras que foram quebradas, não, a imagem continua durante todo o horário. Mas as câmeras que foram cortadas, ela corta em um determinado horário e volta posteriormente. O que é muito grave, você manipulou provas. Então, eles querem que a gente prove a inocência dos nossos clientes, mas mesmo assim, quando você coloca vídeos, coloca provas, eles também não veem. É lamentável. Lamentável, doutora. Bom, nós tivemos pelo menos a notícia de que um rapaz autista que tinha sido detido foi liberado hoje
pelo primeiro caso, né, de Alexandre de Moraes, teve a libertação, né, foi libertado, né, é lógico, pelas condições dele, assim como outras pessoas que lá estão, continuam, assim como a morte que ocorreu também lá em Brasília, que até agora está sendo ignorada pelas autoridades, não pela sociedade como um todo, né? Se a justiça é quem está lá fazendo a própria justiça, doutora, a anistia é a única alternativa para todos aqueles que lá estão? Exatamente. A gente não queria estar pedindo anistia. A gente queria que o devido processo legal fosse cumprido, mas não é o que está acontecendo. Então a gente precisa da anistia para libertar essas pessoas, para que elas possam voltar a viver a vida delas normalmente. A gente tem muita gente que grita aí contra a anistia, mas são pessoas que falam que são a favores da democracia, no entanto, fecham os olhos para o que está acontecendo hoje no nosso país. É muito lamentável, a gente se entristece com isso. Se todo mundo fizesse um exame de consciência das pautas que propriamente se defende, todo mundo estava do nosso lado pedindo anistia já. Não, doutora, só para poder finalizar, há outros indiciamentos, há outras pessoas que poderão eventualmente ser detidas, presas, muitos estão fora do país, inclusive foram para a Argentina. Essas pessoas ainda correm o risco de serem, é, primeiro, prisão preventiva para essas pessoas e, eventualmente, uma condenação fora da razoabilidade. Condenação por aquilo que não cometeram nenhum crime, né? Diga-se de passagem. Isso pode acontecer, né, doutora? Sim, sim, isso pode acontecer. Sabemos, né, as pessoas que estão dentro desses processos, elas sabem a gravidade do que está acontecendo, o que é que pode acontecer, a que fim podemos chegar, mas a gente está lutando exatamente para que isso cesse e para que as pessoas parem de serem incriminadas por crimes que não cometeram. Fora o próprio Clesão que morreu, né? Nos calabouços lá em Brasília, na Papuda, Débora que passou o batom, né, na estátua, são criminosos aqui que realmente merecem, entre aspas, ironizando, lógico, prisões assim perpétuas, né? Mas vão ficar perpetualmente lembrados pela falta de justiça, por esse momento tenebroso que o Brasil, infelizmente, está passando. Doutora, muito obrigado. Disponha aqui do tempo e dinheiro. Bom trabalho. Espero que consiga, né, pelo menos na justiça, algum êxito para libertar aquelas pessoas que lá estão, doutora. Eu que agradeço, Braga, a oportunidade de estar falando com os seus telespectadores, com você. A gente está à disposição para sanar qualquer dúvida. Estamos também à disposição, se quiserem esclarecer alguma coisa, se quiserem documentação, a gente tem tudo registrado, todas as provas, e vamos continuar lutando, não vamos desistir. Muito obrigada, Braga. Nós que agradecemos, doutora Carolina Siebra. Muito obrigado. Boa viagem, bom trabalho. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, são essas informações com a doutora Carolina Siebra, que representa a Associação dos Familiares do 8 de Janeiro, conosco aqui no Tempo e Dinheiro.